Então, Anthony, como te estás a sentir depois destas primeiras lições? Treinaste um pouco a tua nova reflex, regular os tempos, diafragmas? Olha, ficarias orgulhoso de mim. Estou a sair-me muito bem. Estou a tentar pôr em prática as coisas que me ensinaste, estou a praticar. As fotos estão a vender muito, muito bem. Já viste? Muito bem, fico satisfeito. Vejo que já te tornaste um bom fotógrafo. Muito melhor do que antes. Realmente. Sim. Bem, então vou pôr-te à prova. Suponhamos que estás diante de uma cena que queres fotografar. Por onde começarias? Então, primeiro... Seguras a máquina? Bem, já é o primeiro erro. Porquê? Este não é o modo correto de segurar a máquina. E como se faz? Repara, Anthony, a máquina fotográfica segura-se com a maior parte do peso na mão esquerda. Em seguida, pega-se com a palma da mão esquerda, que a segurará por baixo. Exatamente. E depois, repara, o teu indicador e o anular encontram-se mesmo sobre o anel de focagem. Se fosse necessário focar manualmente. E este é o braço que segura o peso da máquina fotográfica. O braço direito deve estar o mais solto possível e realizar apenas a ação de pressionar o botão de disparo ou com o indicador e o polegar. Podes regular os tempos e os diafragmas através dos comandos que encontrarás disponíveis na tua reflex. Neste ponto, todo o peso da máquina fotográfica estará centrado no braço esquerdo. Por isso, tenta tê-lo o mais encostado possível ao corpo, de modo a reduzir ao mínimo as vibrações sobre a máquina fotográfica e, com a mão direita, como já te disse, na forma mais relaxada possível e também sustendo o possível a respiração no momento do disparo, pressiona o botão. Isso causará certamente menos vibrações no teu equipamento. Então, procura também abrir as pernas e assumir uma posição o mais estável possível. Perfeito. Neste momento, leva a máquina até à altura dos teus olhos e, olhando pelo visor, estás pronto para disparar. Para os disparos verticais, basta rodar a máquina na palma da mão esquerda e continua a sustentar o peso da máquina fotográfica, mantendo-a encostada ao corpo como anteriormente, e com a mão direita irás acionar o botão de disparo o mais rapidamente possível. Deste modo, terás a certeza de causar as menores vibrações possíveis na máquina e assim correrás menos riscos de obter fotos desfocadas. Além disso, a posição é também mais cómoda, porque terás todos os comandos ao alcance da mão. Com os dedos da mão direita poderás controlar tempos e diafragmas e que os da esquerda a focagem. Realmente é mais simples. Vês? Sim, sinto que tenho mais controle. Muito bem, agora a forma de segurar a máquina fotográfica é perfeita. Vamos continuar. O que vês no teu visor? Vejo tudo desfocado. E qual será o motivo? Porque deixamos a focagem em manual. Sim. Repara, nas máquinas fotográficas existe um interruptor que se encontra nesta posição junto à ligação das óticas, através do qual podemos selecionar a focagem manual ou o foco automático. Se definirmos a focagem manual, deves realizar tu a focagem rodando o anel que se encontra na parte da frente da objetiva. Sim. Exatamente. Como estamos agora, não é? Para efetuar a focagem da forma mais correta possível quando estamos em modo manual, temos de procurar na nossa imagem quais são os elementos mais subtis que nos ajudem a perceber quando estamos fora de foco. Por exemplo, num retrato pode ser as sobrancelhas, que se encontram entre o outro junto ao olhar, que é um ponto muito interessante a focar neste tipo de fotografia. Perfeito. Desta maneira, depois também é sempre aconselhável, rodando o anel de focagem, ir um pouco além do ponto de foco e, em seguida, voltar atrás. Porquê? Porque, precisamente assim, atuando sobre o anel de focagem para a frente e para trás até ultrapassar o ponto de focagem, podemos perceber melhor qual é o ponto onde temos a máxima nitidez da nossa imagem. Ok. Perfeito, agora tenta focar. Ok. Bom, e agora? Agora tens de medir e interpretar a luz, E como se faz? com o exposímetro. Sim. Sim, mas vejo tudo preto. Sim, porque precisas de pressionar o botão de disparo até ao meio. Experimenta fazê-lo, verás que no interior do visor se acenderão as indicações. Sim. Repara, aquele é o exposímetro que te indica com os parâmetros que definiste, o diafragma, o obturador e a sensibilidade ISO, se a área que estás a enquadrar estiver sobre ou subexposta. Tenta definir os valores de obturador, diafragma e sensibilidade e desloca-te enquadrando áreas diversas. O que acontece? Vejo uma escala graduada com a parte esquerda mais e na outra parte da extrema direita vejo menos e enquanto desloco a máquina vejo que este indicador vai ou para mais ou para menos. Perfeito. Aquele é o exposímetro que te está a dar indicações sobre a quantidade de luz presente na área que estás a enquadrar e, sobretudo, se os parâmetros que definiste são suficientes para expor corretamente a tua imagem.
Portanto, se estiver a apontar para 0, quer dizer que é a exposição certa. Exatamente. Enquanto que se estiver a apontar para mais, é demasiada luz. Para menos, está subexposto. Sim, certo? com menos estás subexposta, com mais tens sobreexposição. Assim, se disparar uma foto enquanto o indicador estiver na área de sobreexposição, quer dizer que obterei uma foto clara, certo? Sim, e se ao contrário disparares enquanto o indicador estiver na área de subexposição, obterás uma foto Aí escura. está. Muito bem, penso que compreendi. Agora queres ver como se podem regular os parâmetros da exposição? Sim. Tempo de obturação e diafragma. Repara, na reflex tradicional temos o anel dos diafragmas que se encontra na ótica e ao rodá-lo. Podemos definir um valor de diafragma em vez de outro. E o anel dos tempos, que por sua vez se encontra no corpo da máquina, que permite definir os diversos tempos de obturação também ao rodá-lo. Mas aqui não existe. Sim, nas novas reflex digitais, esses valores podem ser definidos através do anel que encontras no polegar da tua mão direita e a que tens por o seu lado no indicador da tua mão direita, sempre junto ao botão de disparo. Uma regula a abertura do diafragma e a Sim. outra o tempo de obturação. Agora voltamos à nossa fotografia. Sim. Tenta enquadrar. O que te diz o exposímetro? Que está subexposto em um stop. Perfeito. Em que valor de diafragma definiste? F11. Então o que deverá fazer para expor corretamente a tua foto? Deve abrir em um stop. E depois? Devo ir para F8. Muito bem, perfeito. Façamos agora ao contrário, um exemplo de variação dos tempos de obturação. Ok. Então estás a enquadrar a tua cena e a máquina fotográfica indica-te que estás a subexpor e definiste um valor de 1/125. Diz-te que estás a subexpor em um stop. O que deves fazer? Então, subexposição significa que se eu deixar assim, a foto ficará muito escura. Então, tenho que prolongar o tempo de obturação em um stop, o que significa que devo ir em 1/60 de segundo. Perfeito, e 1/125 passas ao valor seguinte na escala de tempos, que é 1/60 de segundo. Em seguida Ok. prolongamos o tempo de obturação em stop. Obrigado. Bem, agora vamos começar a tratar do enquadramento. Ah, sim. Comecemos por abordar o conceito de enquadramento que, da maneira como descreveste as tuas fotos, não tens bem presente. Digamos que tenho de melhorar. Repara, numa foto é importante não apenas o objeto que se está a fotografar, mas também o fundo. Precisamos de estar atentos quando encontramos um objeto que nos interessa, antes de tudo para valorizá-lo da melhor forma possível e em seguida procurar preencher o fotograma com o nosso objeto e depois prestar atenção para não lhe cortar partes importantes e também gostar por detrás dele. Muitas vezes na bidimensionalidade de uma foto há o risco de perder a importância do nosso objeto porque fica confundido por elementos no fundo que talvez no momento do disparo não tínhamos notado e que depois na foto, pelo contrário, tornam-se visíveis. Compreendo. Por exemplo, se eu pretendesse tirar-te uma foto e visse mesmo junto a ti, enquanto enquadrava, uma rapariga com 2 metros de altura, vestida de vermelho, com 2 cãezinhos brancos, que atravessa a rua e junto a ela está um guarda a apitar devido a uma infração, talvez seja melhor não tirar esta foto. Bem, se o objetivo principal da tua foto era de fazer o meu retrato, nesse caso talvez distraias um pouco a atenção do alvo principal. Ou poderia também desviar a atenção para ela. Sim, seria um bom exercício de um género de que falaremos em breve. Entretanto, o objetivo principal era eu. Por isso, tens de fazer um retrato, deves concentrar-te e procurar limpar o fundo o mais possível. E isso faz-se enquadrando o nosso alvo e depois movendo-se ao redor para procurar qual é o fundo que menos perturba a imagem final. Muito bem. Entretanto, mais adiante, irei explicar também como é possível em tal situação obter um disparo quando não se pode alterar o fundo, fazendo-o de forma a que este não perturbe demasiado a imagem, utilizando o foco seletivo. Mas ainda tenho de esperar? Não me podes antecipar alguma coisa agora? Não, disse-te que o veremos mais adiante. Vá lá, só 2 minutos Não, a ainda mais. hoje me disseste que eras muito bom e depois quando tentámos tirar uma foto não te lembravas nada. Por enquanto concentras-te nestas coisas. Façamos uma coisa de cada vez. Ofereço-te um café? Não, não sou corruptível. 2 cafés, um com cheirinho. Sei lá, vamos. vá. Nada. Em Nas 2 próximas minutos. lições. 2. Na próxima, 1 Anthony. minuto e meio. Nem 1 pensar. minuto. Vá lá. Oh.